Fala galera do Anatomia do Octógono, tudo bem por aí? Hoje vamos falar sobre o tão esperado UFC Rio, em que eu estarei presente. Estarei vendo de perto e acompanhando todos os atletas e tentando alguns bastidores ali para trazer para vocês. Vou tentar gravar um vlog, tentar gravar alguns conteúdos para trazer para vocês aqui no canal. É um card que foi muito difícil de comprar ingresso. Ano passado eu fui no UFC 301, que o Pantoja enfrentou o Steve Erceg. Foi muito tranquilo de comprar ingresso. Dessa vez foi muito difícil, quase que eu fiquei sem ingresso. Inclusive, cheguei a achar que ficaria sem ingresso, mas graças a Deus deu tudo certo, estaremos presentes lá no UFC Rio, na Farmácia Arena. Acho que ainda é Farmácia, né? Porque desde que eu me entendo como gente, aquela arena já mudou de nome umas 200 vezes. Era HSBC, era Junesse, enfim, mas agora, se eu não me engano, ainda é Farmácia Arena. Pode ser Farmácia também, não soube pronunciar de forma correta, mas vocês sabem onde é, né? Se inscreva no canal, dê o like e deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo e sobre esse evento em si. Tá bom, galera? Vamos para mais um debate de MMA. Quando foi anunciado esse evento aqui, muita gente estava especulando quem seria o main event. Eu cheguei a conversar com pessoas próximas que a chance de ser o Charles era zero, porque o salário dele para um Fight Night é muito alto. E eles não costumam trazer esse tipo de lutador para o Brasil. Ele só está lutando no Brasil porque ele pediu e fez força para lutar aqui. Se pudesse, o UFC teria trazido outro lutador, que seria muito legal também. Sei que o Jailton Malhadinho e Alexander Volkov foi oferecido para esse UFC. Sei que o Maurício Ruffi com o Michael Chandler também foi oferecido para cá e poderia acontecer, mas acabou não acontecendo. E o Charles fez força para lutar, Rafael Fiziev aceitou e tínhamos esse evento com o Charles do Bronx e Rafael Fiziev. Não era uma luta que eu via como uma peleja tranquila para o Charles, assim como o Matheus Gamrot não é. Mas eu achava que o estilo do Rafael Fiziev era muito complicado para o Charles, ainda mais pelo momento dele vindo de um nocaute muito próximo. Eu achava que ele tinha que ter mais tempo de recuperação e continuo achando. Mas a partir do momento que tem essa mudança para Matheus Gamrot, que é um grappler, que vai fazer com o Charles o que ele faz de melhor. Para quem não conhece o polonês, ele é uma versão abaixo, piorada, mas é muito bom lutador, do Merab Dvalishvili. É um lutador que não cansa, que anda pra cima, tem um wrestler muito bom, tem uma trocação pior que a do Merab, por exemplo, mas é um lutador canhoto. Isso pode dificultar um pouco o Charles. É um lutador que não bate pesado, é um lutador que vai tentar entrar em queda toda hora, e em algum momento vence pelo cansaço do adversário, né? Ele perdeu pro Dan Hooker, por exemplo, em que o Charles é muito melhor que o Dan Hooker. Em pé o Dan Hooker é perigoso, mas o Charles é mais perigoso que o Dan Hooker em pé. Eu acho que o Charles pode nocautear e finalizar. Se for uma luta por pontos, eu vejo o Matheus Gamrot levando essa luta na decisão. O Charles, eu acho que ele tem grandes chances de nocautear o Matheus Gamrot. Depende também da absorção de golpes que ele vai estar, né? A gente sabe que o Charles é um lutador bem estilo shootbox, anda pra frente num timing gigantesco, mas que muitas vezes acaba se expondo. O Matheus Gamrot não é um lutador que costuma levar em conta e conseguir acertar os golpes e tomar vantagem dos atletas que estão se abrindo na direção dele, como o Charles muitas vezes faz. Pelo estilo agressivo dele, buscar o nocaute o tempo inteiro. Ele acaba dando muitas brechas, mas não vejo o Matheus Gamrot tendo tanta qualidade em pé assim para usar essas brechas a favor dele. Vejo que o Matheus Gamrot vai querer levar o Charles para o chão, vai querer fazer grappling com o Charles, é aí que o Charles brilha melhor. Que é o quê? Quando o lutador acaba entrando no Charles de uma maneira. O Charles faz mágica em qualquer situação, né? Mas quando o lutador vai entrar no Charles e o Charles acaba mantendo uma distância maior, porque o Charles tem um poder de nocaute na mão, muitas vezes as pessoas acabam entrando no Charles de uma maneira tecnicamente errada, num timing errado. São nessas brechas que o Charles consegue achar espaço e finalizar. Foi assim com o Kevin Lee, por exemplo. Então, assim, vejo o Charles com grandes chances de ganhar. Quanto o Fiziev não via como uma luta favorável para ele, mas quanto o Matheus Gamrot, eu vejo sim o Charles como favorito, inclusive, para essa luta. Para mim, mas é uma luta muito dura. Para mim, eu vejo o Charles como favorito na proporção de 55 a 45 pro Charles. Espero muito que ele consiga essa vitória. Ele vencendo essa luta, ele vai engatilhar uma luta contra o Max Holloway na Casa Branca pelo cinturão BMF. Então, assim, é uma luta que vai ditar o resto de carreira do Charles. Se ele vencer, ele vai continuar com lutas grandes, nomes grandes como Max Holloway, talvez até o Conor McGregor, acho difícil, mas até o Conor McGregor. Se perder,
muda muito o rumo da carreira do nosso campeão. Vejo o Charles muito pronto para essa luta, vejo o Charles muito focado para essa luta, e eu acho que a torcida vai estar lá em peso, e isso pode dar um gás a mais para o brasileiro conseguir essa vitória. Matheus Gamrot é um lutador duríssimo, que a gente tem que respeitar muito, lutador muito, como eu falei, parecido com o campeão peso galo Merab de Vassiville, mas é uma categoria abaixo do Charles. É um lutador muito pragmático, que se tiver que levar para 5 rounds, ele vai levar, e tem gás para isso, e ele sabe disso. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com o tamanho do favoritismo do Charles, e não deixar o coração falar mais alto, né? Vejo o Charles como favorito e espero que ele consiga terminar essa luta antes do 5º round e não leve para a decisão dos juízes, porque o Matheus Gamrot é um lutador duríssimo e a gente não sabe o que pode acabar acontecendo, né, galera? Meu maior receio é o Charles estar muito bem, em pé, e o Matheus Gamrot derrubar, segurar e ganhar os rounds dessa forma e cansar o Charles. Isso é algo que pode acontecer e eu espero que não aconteça. Eu acho que o Charles tem trocação mais do que o suficiente para nocautear o Matheus Gamrot e pode finalizar também. Então, vamos aguardar, vamos torcer e estarei lá gravando vídeo para vocês, conteúdo para vocês e espero que vocês gostem, tá bom, galera? Deixe seus comentários aqui, quero saber a opinião de vocês sobre esse evento, sobre o que vocês esperam dessa luta e se para você o Charles foi beneficiado ou foi prejudicado com essa troca de Matheus Gamrot e Rafael Fiziev. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero vocês no UFC Rio. Quero ver vocês, se não for presente no local, assistindo no UFC Fight Pass. Então, e depois, claro, vindo para cá para a Anatomia do Octógono para ver a nossa resenha pós-luta desse UFC Fight Night Rio. Tá bom, galera? Muito obrigado. Tamo junto. Até o nosso próximo debate de MMA. Os